Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Candice. Eu vou ser a professora de gastro do sexto semestre e também vou ser articuladora do módulo de clínica médica. Essa aula é uma aula de introdução ao ambulatório. Ela é bem rápida, então se vocês pudessem ver, ia ser muito bom, até para a gente não ficar repetindo 1000 vezes as coisas no ambulatório. E vocês podem botar em 2.0, que é mais rápido ainda, tá? Então, uma aula assim de 20 minutos, meia horinha, vocês podem fazer ela ficar mais rápida ainda, certo? Deixa eu apresentar aqui. Ah, ver se está dando certo, porque tá. Então, são algumas orientações bem rápidas para o ambulatório, certo? O seguinte, o ambulatório começa às 1h30 da tarde, acho que só o ambulatório do Rui, talvez que tenha outro horário, mas a maioria dos ambulatórios começa às 1h30 da tarde. A gente pede para vocês chegarem um pouquinho antes, se possível. A Luciana pede para chegar às 1h20, eu também acho que é legal chegar às 1h20, 1h25, principalmente para já ir ligando os computadores das salas. Os computadores, eles são bem lentos e eles demoram até ligar. Então, se vocês puderem chegar um pouco antes para ir ligando os computadores, todos os pacientes são orientados para chegar no mesmo horário. Então, vamos dizer que tenha 9 pacientes. Normalmente não tem muita sala, mas aí assim, atende 3, atende mais 3. Então, tem pacientes que vão chegar 1 da tarde, vão ser atendidos 4h30 da tarde. Então, eles já estão bem irritados. Então, quanto mais rápido a gente começar a atender, melhor, certo? Então, liguem os computadores e para já ir agilizando. No meu caso, no meu ambulatório, se vocês quiserem pegar pacientes e já começar a atender, eu não me importo. O problema é que às vezes o sistema não está aberto e não tem como ver o que tinha antes. Então dá para pegar a primeira consulta e começar a atender, porque normalmente primeira consulta não tem nada no sistema para ver. Mas importante é isso, a 1h30 a gente já começar mais ou menos a atender os pacientes, certo? Gente, assim, para vocês, esse ambulatório faz parte do sexto semestre, de uma atividade acadêmica. Mas, para os pacientes, esse ambulatório não é acadêmico, é um ambulatório assistencial. Então, esse é um ambulatório que mistura assistencialismo com a parte acadêmica. Então, essa é a consulta que eles vão ter mesmo, tá? Essa é a consulta de gastro deles, de pneumo, de cardio. Eles não vão depois num outro médico pedir uma segunda opinião. Então, vocês têm que se portar como a equipe médica, né? Então, assim, tem que ir de jaleco. O jaleco, se possível, por favor, não pode estar sujo, não pode estar amassado como se tivesse passado pela Segunda Guerra Mundial. Vocês têm que estar com uma cara apresentável, não precisa estar indo maravilhoso, mas não pode estar indo com ressaca de festa, né? E assim, ó, tentem minimizar também as conversas paralelas durante a consulta. Normalmente, infelizmente, não fica 1, 2 acadêmicos por paciente, fica 3 acadêmicos por paciente. Então, é super chato o paciente estar falando e vocês estarem fuxicando atrás do colega de vocês que está fazendo a entrevista. Então, tentem ter esse respeito, porque é importante para o paciente. E como eu falei para vocês, essa é a consulta que ele esperou 3 meses, esperou 6 meses em alguns casos. Então, tentem ter esse tipo de respeito, tá? Claro, isso daí da semiologia, já temos que o paciente compreenda, cuidado com a postura, já falei. E isso eu acabei pincelando. Normalmente, vocês são grupos de 9 ou 10. O ideal é vocês se juntarem em trios. Quando for grupo de 10, pode ter um de 4 e o resto de 3, mas o ideal é que sejam trios, tá? Se for grupo de 11, então daí pode ser 2 de 4, mas eu até prefiro fazer 3 trios e mais um de 2 e vocês ir revezando uma sala. Eu acho 4 acadêmicos por sala bastante, eu acho que sai perdendo. Acho já 3 bastante para mim, o ideal seria duplas, mas tudo bem. Só que às vezes o que eu vejo, por preferências pessoais, vocês botam assim, 5 numa sala e 2 na outra. Não dá, tá? Isso não pode. Ou 4 na sala e 2 na outra. Não pode. Então, assim, 4 só quando realmente tiverem 10 acadêmicos na T,
tá? Se forem 9 acadêmicos, são 3 trios, certo? Bom, mesmo quando o paciente só vem fazer exames, vocês têm que dar uma revisada na história dele, tem que perguntar quais as medicações que ele está tomando. Ah, mas meu colega já perguntou. Só que às vezes, assim, esse paciente, o nosso sistema SUS, ele não é um sistema integrado. Então, esse paciente ele consulta no posto de saúde, ele consulta no PA, ele interna no hospital, e várias vezes as medicações mudam e a gente não tem como saber. Então, todas as consultas, a não ser que vocês atenderam um paciente e pediram para ele voltar 2 semanas depois, atenderam o mesmo paciente, tá? Agora, todas as consultas, vocês têm que revisar as medicações que o paciente está tomando e perguntar, tá tomando isso, tá tomando aquilo, né? Revisar isso. E eu acho também importante todas as consultas fazer exame físico no paciente. Como eu já falei, a não ser que vocês marcaram com o paciente para ver os exames dele. Ah, eu vou estar aqui daqui 2 semanas, se o senhor vem daqui 2 semanas que eu para ver seus exames. Tá tudo certo daí. Daí pode ser uma consulta realmente mais rápida, mas, né? Mas se não for assim, todas as consultas têm que ser tratadas como uma primeira consulta. Claro que vocês não precisam fazer toda aquela anamnese de história familiar de novo, né? Mas vocês não conhecem o paciente. Então, às vezes, o paciente diz assim, só vim mostrar exames. Vocês pegam os exames e vêm mostrar e falam, mas como é que tá o paciente? Ah, não sei, eu não perguntei. Não, pode voltar. Nem me passa, pode voltar. Tem que ver o que está acontecendo. E a outra coisa importante, que agora, nesse semestre, vocês vão ter muito ambulatório de especialidades. Então, assim, vai ter ambulatório de cardio, ambulatório de pneumo, ambulatório de hepato, ambulatório de gastro. Esses ambulatórios, eles são mais focados, tá? Ah, professora, mas a gente aprendeu que a gente tem que ver um paciente como um todo. Ok. Só que vocês entendem que eu não trato hipertensão, eu não sei tratar direito hipertensão, eu não sei as novas drogas que tem para hipertensão. Então, o que a gente pode fazer é encaminhar o paciente para o posto de saúde, mas eu não vou tratar hipertensão nesse paciente, eu não vou tratar dislipidemia nesse paciente, porque esse ambulatório que a gente está vendo é um ambulatório de especialidade, não é um ambulatório de medicina interna, não é um ambulatório de clínica. Então, às vezes o paciente diz assim, eu acho que eu estou com infecção urinária. Beleza, eu até posso pedir o exame, mas ele vai ter que ver o resultado no posto de saúde, porque eu não tenho como pedir para ele voltar uma semana depois para eu ver o resultado e tratar a infecção urinária do paciente. Então, tem que ser um ambulatório um pouquinho mais focado. Então, se o paciente começar a se queixar do dedão do pé no meu ambulatório, vocês até podem me falar para a gente encaminhar ele para o posto de saúde para ver isso, certo? Tá hipertenso, vamos encaminhar para o posto de saúde. Tá certo? Vamos encaminhar para o UBS, então, para a SF. Então, mas assim, eu não vou tratar coisas que fujam da minha especialidade no ambulatório de gastro. Até porque muitas coisas do meu tratamento ele está super desatualizado. Eu não estudo mais isso, certo? E não me olhe com cara feia. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer da vida. Ou a gente vira um médico generalista, que a gente estuda um pouquinho de tudo e tem uma noção um pouco boa sobre tudo, ou a gente vira um médico de especialidade que a gente estuda muito uma coisa e tem uma noção muito boa daquela coisa. Um dia vocês vão ter que fazer essa decisão, tá? Até tomar essa decisão. Não tem como saber muito de tudo, né? A não ser que seja gênio, alguma coisa assim. Bom, e não esquecer de revisar na saída se todos os se está tudo carimbado, senão o paciente tem que voltar na outra semana para carimbar. E vocês já estacionaram no centro, vocês sabem como é que é ruim estacionar ali perto do ambulatório. Então, antes de dar os papéis para o paciente, revisem tudo. Se ele está com as receitas, se ele está com o pedido de exames, se ele está com retorno, se vocês devolveram os exames que ele deu para vocês, revisem tudo, tá certo? Às vezes vocês vão ver que o ambulatório é meio caótico, mas respirem, botem tudo na mesa e deem uma revisada. Uma coisa que eu faço, eventualmente, principalmente se tem muito papel, eu vou dando para o paciente, vou explicando o que é o papel e eu já dou uma revisada se está assinado e carimbado, entendeu? Olha, vou lhe dar exame de sangue, endoscopia e uma receita. Então, aqui estão os exames de sangue, deu a revista carimbado. Aqui tem endoscopia, deu revista carimbado. E aqui está a receita, deu revista carimbado.
sacaram? Uma coisa também que eu não comentei, que a Luciana sempre pede para quando vocês forem discutir o caso com ela, vocês não imprimirem um rascunho, tá? Ou vocês tirarem foto, ou vocês escreverem em alguma folha de rascunho para não desperdiçar a folha, tá certo? Bom, isso que a gente já falou. Vou dar um exemplozinho aqui, então, agora mais prático para vocês, como montar ali a anamnese no sistema. Então, vocês coloquem em cima o nome de especialidade. Eu costumo colocar, não precisa necessariamente, mas eu costumo colocar. A identificação do paciente, faz uma pequena lista de problemas, então, o paciente hipertenso, diabético, daí vocês leram que ela teve úlcera gástrica, foi aqui em junho de 2020, eu tenho que mudar essa data, as medicações que o paciente está usando. Vocês podem pegar isso da consulta anterior e daí revisem. Olha só, vamos revisar aqui as medicações que a senhora está usando, né? E daí qualquer coisa vocês podem mudar. Então, o paciente, depois do tratamento antibiótico, refere que está melhor de sintomas, blá, 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 blá. Daí, no exame físico, normalmente eu peço para ver o peso da paciente, porque para mim é importante se o paciente está ganhando ou está perdendo peso. A altura é só na primeira consulta, tá? Ver a pressão, até para vocês ir treinando, é uma boa, né? Vocês estão ainda na fase de treinamento. Fazer aparelho cardiovascular, respiratório, abdômen, extremidades, exame neurológico não precisa. Então, essa aqui é a parte mais importante, porque isso aqui vocês treinaram na semiologia, tá? Isso aqui, teoricamente, vocês já treinaram. Essa é a parte agora que vocês têm que treinar, que é a parte da avaliação. Que, ou hipótese diagnóstica, ou impressão, não importa como vocês chamem isso, tá? Essa parte da avaliação é a parte que... O que vocês acharam da consulta? O que acontece? Na próxima consulta, eu não tenho que ler tudo isso aqui para entender o que está acontecendo com o paciente. Se eu ler a avaliação, é para eu entender o que está acontecendo com o paciente. E isso vale tanto para os colegas de vocês como para vocês. Então, eu pego, coloco a avaliação. Quando eu vou atender o paciente novamente, eu não leio tudo que eu escrevi sobre ele. Eu leio e eu coloquei na avaliação. Então, na avaliação que eu coloquei úlcera gástrica em tratamento, melhora sintomática, tá? Porque o paciente teve melhora sintomática. Beleza. E a conduta, eu vou dar a conduta para vocês durante o ambulatório ou qualquer outro preceptor, só que eu quero que vocês tenham muito em conta no negócio. A conduta, ela tem que estar linkada com a avaliação. Então, se a conduta de vocês não tiver nada a ver com a avaliação, ou a conduta está errada, ou a avaliação está errada. Então, assim, ó, suspenda o omeprazol por hora. Isso aqui está linkado com a melhora sintomática, ela não está precisando mais tomar omeprazol. Solicito nova endoscopia para controle de cicatrização da úlcera e erradicação do Helicobacter pylori. Isso está ligado com que ela teve úlcera. Sacaram? Então, a conduta tem que estar linkada com a avaliação de vocês. Vou dar alguns exemplos. Olha só aqui. Esteatose hepática. Solicito laboratório, hemograma, TJ, TGP, marcadores virais e ecografia abdominal. Solicito sangue oculto nas fezes. O sangue oculto nas fezes não está linkado com esteatose hepática. Não tem absolutamente nada em esteatose hepática que peça para pedir um sangue oculto nas fezes. Então, ou a conduta está errada, ou a avaliação está errada. Mas eu posso mudar essa avaliação. Eu posso botar esteatose hepática e rastreamento de câncer coloretal. Que daí sim, o sangue oculto está linkado com o rastreamento de câncer coloretal. Então, vocês sempre vejam se a conduta está linkada. Eu tinha um colega meu que era um cara muito metódico, mas ele tinha um negócio que era bem legal. Ele colocava na avaliação 1, 2, 3 e depois na conduta 1, 2, 3. Então, a conduta do 1, tal coisa. A conduta do 2, tal coisa. A conduta do 3, tal coisa. Para ele não esquecer tudo que ele, tipo assim, tudo que ele pensou e tudo que ele fez. Vou dar um outro exemplo aqui. Vocês podem ver, os dois avaliação é doença de Crohn, tá? Que é uma doença intestinal. Nessa conduta, mantenha o tratamento laboratório em 6 meses. Nessa conduta, inicio prednisona, solicito o laboratório e tomo abdominal com urgência. Vocês vejam que as duas condutas são muito diferentes para a mesma avaliação. Então, provavelmente, a avaliação ela está incompleta. Então, aqui, ó, doença de Crohn em remissão, mantenha o tratamento. Doença de Crohn em atividade, inicio prednisona. Ok? Então,
A parte mais importante para vocês nesse ambulatório agora é vocês conseguirem fazer uma avaliação legal. E vocês sempre vão me perguntar, professora, o que eu coloco na avaliação? E eu sempre vou responder, não sei. Vocês que sabem. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho do sistema. O sistema mudou uns anos atrás. Ele não é super intuitivo, tá? Mas ele também não é difícil. Depois que vocês pegam, é bem rapidinho, tá? Já falei aqui do computador. Daí, no computador, vocês loguem com a senha de vocês, até para vocês precisarem escrever alguma coisa, tá? E daí, depois, a senha do MVPEP, eu tenho que logar com a minha senha. Então, cuidem muito bem, para não ficar fazendo coisa com a minha senha lá, faz favor, tá? E, eventualmente, o computador, ele deslogava, ele não está mais deslogando, mas ele deslogava. Então, até falava para os acadêmicos escrever no bloco de notas, alguma coisa assim, depois passar para o MVPEP. Mas ele não está mais deslogando, então não tem mais grandes problemas em relação a isso, tá? Então, vocês entraram aqui e vocês vão ver aqui, ó, embaixo aqui, ambulatório médico. É aqui que vocês têm que entrar, tá certo? E daí aqui vai vir uma lista dos pacientes. Então, vocês pegam e clicam em cima do paciente. Quando vocês clicam, vai aparecer esse menu aqui. Vocês têm que entrar em rotina médica, tá certo? Entrando em rotina médica, a primeira coisa que tem que fazer é colocar o diagnóstico. Como eu não sei ainda o que o paciente tem, eu sempre coloco o mesmo diagnóstico, que é esse outras dores abdominais não especificadas, que é o R10.4. Se vocês já souberem o que o paciente tem, vocês podem colocar o diagnóstico certinho. Uma coisa importante, pessoal, vocês têm que colocar aqui novo diagnóstico e daí colocar o diagnóstico, tá? Aqui, ó. Então, eu sempre coloco o R10.4 quando eu não sei o que o paciente tem, tá? Mas vocês têm exame físico, não especificado. Agora, vocês estão no ambulatório da Luciana, vocês sabem que o paciente tem hepatite B, vocês podem colocar hepatite B, que é o B18.1, tá? E daí vocês coloquem aqui e apertem nesse botãozinho aqui chamado fechar, tá? Esse botãozinho vai liberar o diagnóstico. Isso funciona para todas as consultas. Todas as consultas têm que colocar o diagnóstico, tá? E daí vocês vão aqui para prescrição e evolução médica. Nessa prescrição e evolução médica, as anteriores vão estar aqui do lado. Então, se vocês quiserem ver as anteriores, é só clicar aqui do lado, tá ok? Ah, mas eu não quero ver a anterior. Aperta nesse íconezinho aqui, que é o ícone de nova. Esse aqui é um ícone de nova. Tá? Vocês só vão conseguir escrever quando apertarem nesse ícone aqui. Quando acabar a consulta, eu não quero que vocês liberem. A gente libera nesse ícone aqui, ó. Esse aqui que tem a prancheta, que a gente libera. Porque eu vou liberar as consultas, eu vou revisar no final do ambulatório e vou liberar as consultas no final. Eu quero só que vocês salvem, que é no ícone do disquete aqui do lado do novo, tá? O liberar deixa que eu libero. Mas, por favor, combinem com cada orientador antes de começar a atender. O que ele prefere? Que ele prefere que ele libere ou que vocês liberem a consulta. Então, chegou no ambulatório do Bessa, fala assim, professora, eu vou atender. Posso escrever no sistema? Pode escrever. O senhor vai revisar antes de eu liberar ou o senhor não quer que eu, só quer que eu salve? Combinem com cada orientador, tá? Então, no meu caso, eu quero que vocês escrevam e salvem, que eu vou liberar no final, tá? Então, já falei aqui do criar, já falei aqui do liberar, mas eu quero que vocês salvem que esse ícone aqui do lado, ok? Receituários, pessoal. Receituários está aqui do lado de rotina médica, em receituários atestados. Quando vocês forem fazer a mesma coisa, tem que apertar aqui no novo, tá? E daí, vocês, no final, salvam e fecham. Tem que fechar para imprimir. Se vocês apertarem salvarem e imprimir, vai ser escrito rascunho enorme no receituário, não vai valer de nada. No momento que vocês fecham, normalmente já vai o comando para imprimir, vocês não precisam imprimir um depois, normalmente o comando para imprimir já vai junto. Tá? Esse aqui é um receituário padrão. Vocês ainda, desculpa falar isso, mas vocês ainda têm dificuldade em fazerem receituários. Então, vamos lá, tá? A gente coloca uso interno, uso oral, vocês que sabem, o nome do medicamento. Então, aqui, azatioprina.
a dose que tem no comprimido, não ampola, 50 miligramas, tracinho, underline, underline, underline. Vocês podem colocar o tempo que o paciente vai usar ou o número de comprimidos. Como eu não quero gastar sinapses ATPs calculando o número de comprimidos, eu costumo colocar o tempo que o paciente vai usar, tá? Então, 7 dias, 14 dias, 4 semanas, eu costumo colocar o tempo. Mas se vocês quiserem calcular o número de comprimidos, está tudo certo. O problema é quando o paciente usa contínuo, não tem como calcular o número de comprimido. Então, vocês têm que colocar o tempo. A forma de uso, tomar, inalar, administrar quando é endovenoso, absorver quando é sublingual, tá? Então, a forma de uso, a dose, né? Então, 2 comprimidos, a frequência. Então, daí aqui entra, se vocês quiserem colocar hora do dia, 2 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, certo? Vocês vêm aqui, a infliximab é intravenoso de 8 em 8 semanas, tá? Mas então aqui que vocês colocam essas coisas, tá? Então, assim, nome da medicação, dose, tracinho, tempo ou número de comprimidos. E embaixo, nova linha, tomar, blá, 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 quantos comprimidos, de quanto em quanto tempo, tá? Quando a gente bota o número de comprimidos aqui em cima, a gente coloca, deu tempo aqui embaixo. Então, se vocês colocarem aqui 30 comprimidos, vocês vão ter que colocar aqui 30 dias ou 15 dias, certo? O outro receituário que tem é para medicação controlada, que é antidepressivo, né? Antibiótico, às vezes. Antibiótico dá para fazer nesse receituário aqui, tá? O antidepressivo, não. Esse receituário aqui do hospital, esse receituário especial é um pouquinho diferente. Vocês têm que colocar a medicação aqui, dose, a forma de aplicação, a frequência e apertar nesse mais. E daí ele vai entrar aqui embaixo a medicação. Só que não tem o tempo. Essa é a coisa ruim. Então, embaixo, eu não coloquei aqui, embaixo tem observações. Embaixo eu costumo colocar daí como se fosse esse aqui, ó. Tomar 2 comprimidos por tanto tempo, entendeu? Porque aqui não tem onde colocar isso nesse receituário. Mas o que é importante é isso aqui, ó. Vocês têm que colocar a medicação, a dose, a forma de aplicação, a frequência e apertar nesse maisinho aqui do lado para entrar o nome da medicação. A requisição de exames, pessoal, também está aqui em receituários e atestados, tá? Esse aqui são os exames de sangue normais, cabe 5 exames por página. Aqui a gente não precisa se esmerar tanto, deixa eu ver que oração aqui. Aqui a gente não precisa se esmerar tanto nos dados clínicos, porque esses exames eles são automaticamente liberados, tá? Esses exames de sangue e tudo mais, eles são automaticamente liberados. Então, você só tem que colocar aqui os exames, fechar, ele imprime, fazer tudo de novo, fechar, ele imprime de 5 em 5. Raio-X normal também vai aqui. Esse exame aqui, agora sim. Os exames que são mais carinhos, que é ecografia, tomografia, ressonância, densitometria, raio-x, endoscopia, eles são exames de ficha A, tá? Então, aqui, ó, requisição de um exame ambulatorial ficha A, certo? Esse aqui vocês têm que descrever muito bem, por que vocês estão pedindo o exame. Porque várias vezes os exames não são negados, tá? Então, esse aqui vocês têm que fazer uma descrição muito boa por que vocês estão pedindo. Então, coloquem a história clínica do paciente, coloquem o exame físico, coloquem os outros exames que o paciente tem, tá? Porque esse aqui, às vezes, eles são negados. Então, esse aqui tem que fazer uma descrição muito boa mesmo. Esse aqui vai para um auditor que vai ler e vai negar ou não o exame do paciente. E se ele negar, a gente tem que pedir tudo de novo, tá? Coloque as medicações que o paciente está usando também. Então, assim, a história, as medicações, vocês podem fazer um copia e cola da consulta de vocês. Eu não me importo, tá? Os atestados também são aqui em receituários e atestados. Então, tem o atestado médico aqui, o atestado de comparecimento. Para dar para o acompanhante, a gente tem que... Porque vem o nome do paciente nesse atestado. Então, para acompanhante, a gente tem que ir aqui em documentos do prontuário e pegar um atestado. Ou eu acho mais fácil pedir para a secretária ali na frente, que ela já tem os atestados prontos para o acompanhante, tá?
E se a gente tem que fazer algum tipo de encaminhamento para o paciente, é nesse documento do prontuário em referência e contra-referência. Então, vocês vão apertar aqui, adicionar o documento, e daí vai ter o negócio para preencher a referência e a contra-referência. Certo? Gente, era isso. Qualquer dúvida, a gente vai se ver na aula, né? Deixa eu só fechar aqui. Então, qualquer dúvida, a gente se vê na aula, vocês podem me perguntar, tá certo? Eu vou deixar esses slides também para vocês poderem revisar. E se alguém me perguntar como é que eu faço atestado, eu vou dizer, olha a aula. E se alguém me perguntar, professora, onde é que eu peço os exames? Eu vou dizer, olha a aula, tá? Porque às vezes não olham os negócios e depois também não sabem. E eu não estou sendo chata, vocês vão ver que perguntam muito, muito isso, certo? Então, assim, por favor, falem para os colegas de vocês para dar uma olhadinha na aula, para não chegar lá boiando total. Eu sei que vocês já usaram o sistema, mas eu sei que vocês não usaram muito o sistema, né? Então, essa é uma oportunidade para vocês terem um pouco de autonomia, usarem o sistema, mexerem um pouco nele, tá? E como eu falei com vocês, o mais importante agora é vocês começarem a fazer os links do que vocês aprenderam na semiologia com o que vocês estão aprendendo na parte teórica das especialidades e começar a dizer assim, olha, eu acho que esse paciente tem insuficiência cardíaca, eu acho que esse paciente tem doença de Crohn, eu acho que esse paciente tem uma neoplasia pulmonar, para colocar isso nas avaliações. Tá ok? Então, qualquer dúvida, estamos aí, certo? Tchauzinho, bom ambulatório para vocês.